Olá, bom dia, eu sou o Ricardo Bezerra e bem-vindos a mais um Flash Imobiliário aqui na minha, na sua, na nossa TV Jangadeiro, a casa do mercado imobiliário da TV Cearense. Como sempre, a gente recebendo aqui grandes nomes do mercado imobiliário, não somente do Ceará, mas de todo o Brasil. E hoje o programa é especial porque a gente está fazendo esse programa de forma virtual, de forma digital, diretamente de Campinas, São Paulo, com o grande Marcos Araújo, CEO e fundador da Data Story, que é uma das empresas mais respeitadas de pesquisa, especialmente do setor imobiliário do Brasil. O Marcos Araújo é um estatístico, uma grande figura e também é palestrante em todo o Brasil. Uma pessoa de muito sucesso e muito conhecida no mercado imobiliário. Ele é considerado o mago do mercado imobiliário do Brasil. Então eu dou meu bom dia diretamente de Campinas ao meu amigo Marcos Araújo. Tudo bom, Marcos? Tudo bom, Ricardo? Uma grande satisfação estar aqui com você, poder colaborar com o nosso mercado imobiliário cearense, da Grande Fortaleza, um mercado que eu estimo muito, participo ativamente há pelo menos aí uns 15 anos e para mim é uma grande satisfação poder contribuir. Bom dia aí aos nossos telespectadores e vamos lá, vamos em frente. Vamos em frente. Nós vamos provar, eu quero que a sua participação aqui é muito importante, Marcos, porque você vai provar por A mais B, estatisticamente, porque o imóvel é o melhor investimento, o melhor negócio do momento. Mas antes, eu queria que você falasse um pouquinho da tua história, para as pessoas entenderem quem é você, como é que foi um pouquinho do teu início de carreira, de vida, até montar essa grande empresa chamada Data Story. Fala um pouquinho da tua vida profissional, do Marcos Araújo, o mago do mercado imobiliário do Brasil. Bom, já são 26 anos, realizando trabalhos de pesquisa para o setor imobiliário. Eu sou nascido no Nordeste, nascido em Natal, Rio Grande do Norte. Fiz minha faculdade de Estatística na UFRN, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Vim para Campinas, onde eu moro hoje, desde então. Vim em 1993 para fazer um mestrado na Unicamp. Comecei o meu mestrado, mas juntamente com o início do mestrado, teve o início também do Plano Real, Foi em 1993, 1994. E naquela época, Ricardo, a gente adquiria responsabilidades muito cedo, Então, assim, já me casei muito cedo, aos 23 anos eu já estava casado aqui em Campinas, e já tinha aí o Samuel, que é o meu filho, já estava a caminho também, tá? No primeiro mês ali de casamento, minha ex-mulher, inclusive, hoje estava grávida e eu precisei trabalhar e o que eu sabia fazer era estatística. E eu tinha esse nome na cabeça, Data Story, e abri uma empresa de pesquisas e dados para todos os segmentos, Não só para o mercado imobiliário. Mas o mercado imobiliário me chamou, me atraiu, me recebeu muito bem e a gente começou a desenvolver estudos para o setor imobiliário e desde então, para encurtar a história, são 610 bilhões de reais em produtos imobiliários que nós já pesquisamos em todo o Brasil, muitos aí no Ceará. E um detalhe, tá? Só em 2020, um ano difícil, nós pesquisamos 38 bilhões de reais em novos produtos imobiliários dispostos a entrar no mercado nos próximos 2, 3 anos. Que beleza. É para você ver que a gente é muito parecido, Marcão. Eu estou há 30 anos no mercado e também casei, só que eu casei um pouquinho mais cedo, casei com 22 anos. A diferença é que eu estou com a mesma mulher ainda. O pessoal pergunta, pai, tu tem 3 filhos? Com quantas mulheres? Não, cara, graças a Deus, eu com a mesma mulher. Graças a Deus. Marcão, mas me diga aí uma coisa, o mercado imobiliário te atraiu, você está aí com 610 bilhões de reais em pesquisas feitas, E aí eu te pergunto, qual é a importância de uma pesquisa de mercado para um empreendimento, para o sucesso de um empreendimento imobiliário? Você acha que todo construtor do Brasil deveria fazer uma pesquisa de mercado antes de lançar um determinado empreendimento para não errar? Olha, Ricardo, nós vivemos a era dos dados e da informação. Então isso não está mais restrito só ao mercado imobiliário, a todos os setores. É impossível hoje, com a diversidade, com tantas opções de produtos, marcas e negócios, o empreendedor não ter a informação como base para a tomada de decisão. Então a pesquisa de mercado, a estatística, ela está aí exatamente para isso. Ela delimita as incertezas, estabelece as demandas, as novas expectativas, para que isso se some ao conhecimento e à experiência do empresário. Na verdade, uma pesquisa não anula o conhecimento do empresário, pelo contrário, potencializa, soma,
e isso tudo consegue produzir empreendimentos de maior sucesso. Hoje, nós precisamos entender qual é a expectativa do consumidor, porque o produto imobiliário ele tem uma cadeia muito extensa até chegar nas mãos do consumidor, né, para uso. Pelo menos ali nós temos 3, às vezes até 4 anos de construção. Então você tem que estimar o produto imobiliário um pouquinho mais para frente com as novas expectativas para que ele continue atualizado, né? E esse desafio só é captado nas pesquisas. Ele acaba sendo essa ferramenta que estima um pouco do que as pessoas querem para o futuro, no futuro imediato. Então essa ferramenta é muito importante. É muito difícil hoje em dia você não ter a necessidade de contar com informação para tomada de decisão. Com certeza. Marcos, você, ao longo aí desses quase 30 anos de carreira, né, no Brasil todo, fazendo pesquisa de mercado para várias construtoras, você certamente já deve ter tido grandes cases de sucesso, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de um case aqui do Ceará, né, e um case fora do Ceará, a nível nacional. Um case aqui do Ceará, vamos colocar no setor de loteamentos, e fora do Ceará de empreendimentos, de apartamentos. Fala aí rapidamente de 2 cases que mudaram a face e levaram ao sucesso de um empreendimento, que se não fosse a tua pesquisa, teria sido um fracasso, mas graças à sua pesquisa, eles se transformaram em sucesso. Fala desses 2 cases. Bacana, Ricardo, muito interessante. Nós temos um case muito interessante aí no Ceará, em Quixadá. É um caso consolidado, isso é muito importante, né? Consolidado. Isso significa que ele já é um sucesso, né? Nós fizemos uma pesquisa para o Ipiranga Ville da Prosper, em Quixadá, já há alguns anos atrás, né? E eles tinham um loteamento, né, grande, com muitas unidades, e que não estava indo bem. E nós consultamos a população e descobrimos que, na verdade, as famílias estavam querendo casas prontas e não o loteamento, porque o loteamento havia a necessidade de construir, marido e mulher trabalhando, sem tempo para poder supervisionar essa construção, e as pessoas preferiam um produto pronto. E a empresa se reposicionou rapidamente, né? Ou seja, ela tinha um produto que realmente não estava indo tão bem, ela se reposicionou rapidamente e conseguiu viabilizar a ideia das casas prontas, que se tornou um grande sucesso, né? Na verdade, se eu não me engano, hoje eles têm mais de 150 casas já entregues na cidade de Quixadá, virou um sucesso, um bairro de referência e transformou a paisagem daquele local que, na verdade, provavelmente seria um daqueles loteamentos que você vê pouquíssimas construções, né? E que acaba, às vezes, até desvalorizando um pouco. Então, mudou a cara da cidade, criou um grande sucesso e uma grande referência. Eu considero que, na verdade, Ricardo, uma coisa importante, o Brasil, o grande Brasil, é o Brasil pequeno, tá? O Brasil das pequenas cidades, das pequenas economias, das pessoas que resolveram ficar no seu local, na sua cidade, ao invés de vir buscar oportunidades nas cidades maiores. Isso desenvolveu todo o interior brasileiro nos últimos 10, 15 anos. É uma experiência fantástica, né? Marcos, obviamente que as coisas hoje são muito dinâmicas, né? Então, tu preparas uma pesquisa para um determinado produto e, de repente, no meio do caminho, o construtor demora para lançar e o mercado dá uma mudada, né? Houve algum produto que você teve que mudar a tua pesquisa no meio do caminho para reformatar o que tinha sido feito no passado? E algum que não foi tão bem assim quanto você imaginava? Ou seja, o mercado ele mudou e foi lançado e a pesquisa caducou? Já teve algum fracasso, vamos dizer assim, no empreendimento com a pesquisa realizada? Olha, isso é muito importante, tá? Porque, por exemplo, às vezes você encontra determinadas demandas que mudam rápido, isso é verdade. A gente precisa ficar muito atento a isso, tá? Porque hoje em dia as coisas mudam mais rápido do que antes, né? Nós temos um caso bem interessante, que inclusive está na minha mão agora, que é do interior da Bahia, em que nós havíamos feito uma pesquisa em 2013, né, para o empreendedor, olha só, e por dificuldades de aprovação de todo o empreendimento, ele só conseguiu lançar em 2018, tá, Ricardo? E realmente ele não me consultou na época, e 2018 já era um outro ano, muito mais difícil, anos, né? Enfim, com outras dificuldades. E acabou que ele ainda está com estoque lá,
e eu conheci online, né, não fui eu que fiz o atendimento dele, foi um executivo meu na época, eu conheci online numa outra reunião de um produto imobiliário a ser lançado em Porto Velho, para você ter uma ideia, e ele falou, olha, eu tenho uma pesquisa realizada contigo que o produto não deu muito certo. Eu falei, traz para cá que a gente vai ajudar a resolver agora. Chama More Fácil, é lá no interior da Bahia, e agora a gente vai resolver esse problema. Na verdade, a grande sacada, Ricardo, é estar próximo ao empreendedor, claro, né, no dia a dia, acompanhando o que acontece ali após a pesquisa ser entregue. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Bom, nós vamos para um rápido intervalo comercial, Marcos, e vou deixar alguma pergunta aqui para você responder depois do intervalo, porque você vai ter que provar aqui no programa que o imóvel é realmente o melhor negócio do momento. Mas você vai mostrar como é que você conhece o mercado. E conhecendo o mercado de todo o Brasil, ninguém melhor do que você para dar uma opinião sobre o que vai acontecer com o mercado imobiliário a longo prazo. Mas você vai mostrar para as pessoas como é que é feita uma pesquisa. Como é que você chega numa cidade do interior da Bahia, por exemplo, que você nem conhece, e faz com que haja uma informação fidedigna para que o empreendimento imobiliário tenha sucesso. Você vai responder essa pergunta depois de um rápido intervalo. A gente volta já já conversando com Marcos Araújo, um dos maiores conhecedores de imóvel do Brasil, dono da Data Store, a maior empresa de pesquisa de mercado imobiliário do Brasil. A gente volta já já. De volta ao programa Flash Imobiliário aqui na TV Jangadeiro, conversando com uma grande figura, considerado o mago do mercado imobiliário do Brasil, Marcos Araújo, e também é dono da maior empresa de pesquisa de mercado imobiliário do Brasil. Marcos, então responda, como é que é feita, rapidamente, uma pesquisa de mercado para imóveis? Bom, a pesquisa de mercado ela é feita com o público direto do empreendimento. A pessoa tem que ter a renda mínima de interesse daquele empreendimento, seja ele um empreendimento popular ou um empreendimento sofisticado, e ela tem que ter interesse em adquirir produto imobiliário, ou seja, um novo imóvel nos próximos 2 anos. Caso ela não preencha esses 2 requisitos, a gente não realiza a pesquisa, porque a gente vai conversar com a pessoa que vai opinar sobre imóveis, mas não tem a intenção real de compra. Então esses são os 2 itens técnicos fundamentais e um espalhamento geográfico da amostra para que possa cobrir toda a área de influência geográfica do empreendimento. São os 3 pré-requisitos básicos para uma boa pesquisa. Perfeitamente. Marcos, vamos falar um pouquinho, agora vamos entrar no tema da prova que o mercado imobiliário, que o imóvel é o melhor negócio que existe. Vamos falar um pouquinho, retroagir no tempo e voltar para março, fevereiro, final de fevereiro, início de março do ano passado, quando nós entramos naquele período de quarentena, de lockdown, ninguém conhecia muito desse vírus, os governos despreparados tinham que ter um tempo aí para poder montar toda uma infraestrutura para receber os doentes, novos hospitais, novas UTIs, e teve a história da quarentena e lockdown que realmente acabou com muitos negócios. Como é que foi que você recebeu essa notícia? Como é que você, Marcos Araújo, uma pessoa para frente, uma pessoa otimista, sempre para cima, simplesmente teve que fechar o seu negócio, parar o seu negócio, e aí? Não bateu um friozinho na barriga dizendo, puxa, o que será do meu negócio, o que será do mercado imobiliário, o que será do mundo? Conta pra gente como é que foi tua experiência nesse início de nova situação de pandemia mundial e lockdown. Olha, Ricardo, foi bastante assustadora. Nós fechamos a empresa ali por volta do dia 20, 22 de março. O anúncio foi feito pela OMS da pandemia no dia 9 de março, né? Então, assim, muitas coisas estavam em andamento, a gente assustou bastante, mas eu tinha alguns números na mão que me diziam que a demanda imobiliária ela estava represada, né? Nós tínhamos ali, pelo nosso cálculo, pelo nosso Data Store Series, nós tínhamos uma estimativa de 12 milhões e 600 mil famílias interessadas em adquirir um imóvel em todas as rendas, a partir dos R$ 1.500 por mês até as rendas mais altas. E isso já estava represado há pelo menos uns 2 anos, Ricardo. Então a gente imaginava, né, eu tinha uma tendência de que isso não seria tão abalado quanto a gente pudesse esperar. Eu estava realmente bastante assustado, conversei com vários empreendedores pelo Brasil e eu fiz um vídeo, tá, no meu Instagram,
no dia 17 de março, falando que a intenção de compras por imóveis brasileira, no Brasil inteiro, ela não estava sendo cancelada, ela estava sendo apenas adiada por alguns meses. Isso está gravado, está disponível no meu Instagram. Esses dados me diziam que realmente a demanda era muito alta e reprimida e que algo poderia acontecer de diferente, uma surpresa positiva. Mas eu não tinha essa certeza, né? Era apenas um indício. O que aconteceu de fato é que em abril houve uma queda gigante na intenção de compra. Nós saímos de 25% em março com 12 milhões e 600 mil famílias para 10,25%. Ficamos com 5 milhões e 100 mil famílias, perdemos 7 milhões. Maio desceu mais ainda, foi para o patamar de 7,21% no Brasil inteiro, 3 milhões e 600, junho 4 milhões e 400. Houve uma leve recuperação. O grande negócio, Ricardo, foi algumas famílias conseguiram manter renda e conseguiram se adaptar às novas necessidades digitais e, inclusive, não só manter ou expandir renda durante o período mais agudo do susto do início da pandemia. E a fatura do cartão de crédito, gasto com consumo, dos adolescentes, dos jovens, das famílias, saidinha para o shopping, jantar com a esposa, vinho, o risoto, tudo isso foi suspenso por 90 dias, gerou uma grande economia nas famílias que conseguiram manter renda. O auxílio emergencial também distribuiu renda nas pequenas comunidades. Não há, Ricardo, é difícil encontrar um lote popular urbanizado disponível da mão dos loteadores, do incorporador. Muito difícil. Foi tudo vendido, acabou o estoque do Brasil inteiro. Porque as pessoas compraram alimentos, o comerciante da cidadezinha é um investidor, comprou terreno para investir ao invés de deixar o dinheiro parado, porque a Selic caiu para 2,25 em julho. Então as vendas explodiram. Nós soltamos essa estimativa de 11 milhões de famílias no dia 15 de julho. A revista Veja publicou na coluna Radar no dia 19 de agosto, e daí a gente já conhece a história. De lá para cá, nós só crescemos, chegamos ao patamar em dezembro de 13,4 milhões de famílias, que é o maior patamar do século XXI, tá, Ricardo? Isso é muito importante. Maior patamar de interessados em adquirir um imóvel do século XXI. Que beleza. Poxa, que informação relevante, né? Então, Marcos, é uma conjunção de fatores que levam a crer que esse momento é muito especial para o mercado imobiliário. As pessoas trancafiadas em casa nesse período, nesses pouco mais de 90 dias de quarentena, março, abril, maio, e realmente as pessoas começaram a ficar mais nos seus apartamentos, nas suas casas, e resolveram mudar. Aquela sala que era grande ficou pequena, aquela varanda que era maravilhosa ficou uma porcaria, aquela cozinha que até cabia tudo, agora não cabe mais nem a família, enfim. E as pessoas resolveram comprar novos imóveis ou reformar os seus. E aí veio a questão do juro baixo, como você falou, uma taxa Selic de 2% ao ano, já corrobora com isso aí. E também essa questão que você falou, né, de as pessoas pouparem. Realmente não podia sair de casa, o cartão de crédito caiu, né? O custo de vida das pessoas diminuiu, elas gastaram menos e nasceu uma poupança. Então, é uma tempestade, no bom sentido, perfeita, a conjunção desses três fatores. E aí eu te pergunto, esse momento que nós estamos vivendo é realmente um momento ímpar, positivo para o mercado imobiliário? É o melhor momento do mercado imobiliário de toda a história, na tua opinião? Olha, Ricardo, eu não vou te dizer que seja o melhor momento de toda a história, tá? Mas nós temos uma conjuntura nunca encontrada em períodos anteriores. Primeiro, grandes mudanças de expectativa com relação aos imóveis. Por exemplo, para você ter uma ideia do paradoxo, né? Agora nós trabalhamos em casa, fazemos home office e pedimos comida caseira no aplicativo. Olha que inversão de papéis, né? Então, o trabalho está em casa, não está no escritório, e a comida de casa é pedida no aplicativo com a característica de ser uma comida caseira. Olha que interessante. Então, é uma virada de comportamento muito grande, com novas gerações, principalmente de investidores, né? Com a queda da taxa Selic ao patamar de 2%, os investidores vieram para o mercado imobiliário, só que agora é uma nova geração de investidores. Existem investidores muito jovens, Ricardo. Só para você ter uma ideia, essa semana eu estou tratando com um jovem de 20 anos, que eu só soube a idade dele no final da reunião que eu fiz por aplicativo Zoom. Ele comprou com dinheiro de investidores, pessoas da família, pessoas que ele conhece, alguns terrenos nos melhores condomínios da cidade de Sorocaba,
para construir casas e revender. Quando eu vi o plano dele, isso ele está contratando a Data Store, tá? Para resolver isso para ele, uma empresa que atende as maiores incorporadoras do Brasil. E eu perguntei no final da entrevista, escuta, meu caro, quantos anos você tem? Que eu preciso saber a sua idade, você parece muito jovem. Ele falou, ele até riu assim, ficou um pouco constrangido, falou, eu tenho 20 anos. Então você imagina em que época que nós vimos um empreendedor imobiliário com 20 anos de idade. Não deu tempo nem dele terminar a faculdade, talvez ele não tenha nem entrado na faculdade. E já está movimentando um negócio imobiliário com 8 casas sendo construídas nos melhores condomínios da cidade. Olha que interessante. Com certeza, com certeza. Bom, Marcos, a gente vai para mais um intervalo comercial, o último, e eu vou deixar mais uma pergunta no ar. Você já provou aqui, né, essa tempestade perfeita, fazendo com que o imóvel seja um negócio do momento. Você também disse que pode não ser o melhor momento da história, mas é um dos melhores momentos da história, muito especial para o mercado imobiliário. Qualquer aluguel, por menor que seja, já é bem superior a uma aplicação financeira tradicional com a taxa Selic de 2%. Mas você disse uma frase num livro seu que você lançou recentemente, que o mercado imobiliário vai ter uma década brilhante pela frente. Sinal que essa bonança deve continuar. Você vai mostrar por que você disse essa frase, que o mercado imobiliário terá uma década brilhante pela frente, depois de um rápido intervalo comercial. A gente volta já já. De volta ao programa Flash Imobiliário, conversando com ninguém menos do que Marcos Araújo, o mago do mercado imobiliário do Brasil, diretamente de Campinas, São Paulo, um programa especial com essa grande figura, dono da Data Store, a maior empresa de pesquisa de mercado imobiliário do Brasil. Realmente é um nome de peso. E aí, meu amigo Marcos Araújo, como é que você diz que o mercado imobiliário vai continuar bombando, vai ter uma década brilhante pela frente? Prove. Olha, Ricardo, nós temos grandes movimentações na vida das pessoas, de vários grupos importantes para o mercado imobiliário. Por exemplo, as pessoas com mais de 60 anos, que vão fazer 60 anos dentro dessa nova década, a partir de 2021, elas são pessoas insatisfeitas com seus imóveis atuais. Eles ficaram grandes, precisando de uma assistente doméstica mensal, às vezes até 2. Então ficaram imóveis muito caros, então essas pessoas mudaram de prioridade. Tá? As pessoas que vão completar 60 anos agora, elas investem em longevidade e renda complementar para quando tiverem mais de 75 anos, não dependerem de filhos e netos. Então é uma grande mudança no pensamento de vida dessas pessoas. Então o que é que elas estão fazendo? Estão investindo em imóveis que possam criar renda complementar. Que imóveis são esses? São imóveis com 2 dormitórios e uma suíte, os estúdios, os compactos, porque eles sabem que existe uma nova geração que está disposta a alugar imóveis e não comprar num primeiro momento. E essas locações são por opção de vida. Antes a locação, Ricardo, era feita apenas para quem não podia comprar um imóvel. Agora nós temos uma nova geração que quer alugar por opção de vida. Igual não o carro, decidir né? Igual a rápido questão qual do imóvel carro, né? comprar. Muita gente que não quer mais comprar carro porque você tem os aplicativos, você tem os Uber da vida, tem a questão de segurança, manutenção, custo, né? Muita gente, especialmente os jovens, diz, não, eu não quero comprar carro, eu quero alugar. Então tá reverberando no imóvel também esse sentimento, né, Marcos? Isso. A princípio parece que ia criar um problema para o mercado imobiliário, mas não é um problema, é uma solução, porque esse imóvel que vai para locação é adquirido por um investidor interessado em renda passiva e em renda complementar para a sua idade seniors living quando chega lá para os 75, para não ter que incomodar filhos e netos com, por exemplo, um empreendimento específico para essa idade, né? Eles mesmos vão ter renda para poder serem inseridos nesses novos empreendimentos para pessoas com mais de 75 anos. Então é uma grande cadeia de oportunidades em todas as faixas etárias da vida. Então isso movimenta o mercado imobiliário. Nós estamos hoje com 13,4 milhões de famílias, o nosso novo número sai na semana que vem, já vem um aumento por aí. E um detalhe importante, Ricardo, não é o nosso maior patamar percentual. Nós já tivemos um percentual de interesse em imóveis maior do que esse em 2009 e 2010. Isso significa que com a imunização
a retomada das atividades econômicas e a retomada da indústria, se nós alcançarmos o patamar do passado em percentual, que foi de 34%, 35%, 39%, entre 2007 e 2010, nós vamos a 20 milhões de interessados em adquirir imóvel no Brasil. É um recorde de toda a história do país, tá? Eu estou falando desde o descobrimento. Então, é um patamar importantíssimo que leva o mercado imobiliário para uma década brilhante, realmente. Então, nós estamos com um percentual de intenção de compra, o segundo maior da história, né? O maior foi 34% e o atual é 25%, é isso? 26,52%. O que deixa a gente hoje, iniciando o ano, maior do que no início de 2020. Que coisa fantástica. No início de 2020 eram 12 milhões e 600 mil famílias, agora são 13,4 milhões de famílias e continua subindo com a retomada do emprego. Né? Bom, é um número que não é qualquer pessoa que está falando. Quem está falando isso é um dos maiores estatísticos do Brasil, o Marcos Araújo, dono de uma empresa que é considerada a maior empresa de pesquisa de mercado para o setor imobiliário. Ele trabalha em São Paulo, ele trabalha no Sul, ele trabalha no Nordeste, no Norte. Então, realmente, o cara entende o que está dizendo e ele está dizendo que essa bonança do mercado imobiliário não é momentânea. Ela não é agora só depois do lockdown, depois do início da pandemia. Não, ela veio para ficar e, segundo ele, vai durar uma década brilhante para o mercado imobiliário. Marcos, rapidamente, o Ceará é um estado, especialmente focando aqui em Fortaleza, praiano, né? Nós temos um litoral maravilhoso, o Ceará é muito procurado por suas belas praias. E a gente viu aqui um fato que foi a valorização das casas de praia. As pessoas perceberam que poderiam trabalhar em casa, mas olhando para o mar, pisando na areia. Esse efeito, né, de bombar esse mercado, esse segmento de casas de praia, também aconteceu Brasil afora ou foi uma coisa só do Ceará? Não, Brasil afora, nós estamos com 802.300 famílias interessadas em adquirir um imóvel no litoral. O imóvel no litoral ganhou um contorno de uso híbrido, ele é primeira residência como refúgio da pandemia e ele é segunda residência para feriados e finais de semana prolongados e ainda tem a dinâmica de servir como locação em aplicativos para locações por temporada. Então é uma função tripla, né? Ele é refúgio para o proprietário em períodos de pandemia, como agora, ele pode ser locado nos aplicativos e ele pode ser para final de semana do próprio comprador. Então, isso levou a gente para o maior patamar também da história, tá? Nós estamos batendo recorde de interessados em imóveis no litoral, no Ceará, em Pernambuco, Balneário Camboriú, Riviera de São Lourenço, em São Paulo. As pessoas preferem locais que têm infraestrutura de Wi-Fi, banda larga, tá? E conexão com os serviços de internet. E uma coisa importante para falar também sobre essa questão do mercado imobiliário saudável, essa intenção de compra, ela tende a aumentar nos próximos meses, com a Selic ainda baixa, né? E levando a gente, Ricardo, a informação mais importante dessa entrevista, tá? Nós temos agora previsto para o Brasil um crescimento de 10% populacional. A Europa, gente, está com crescimento negativo, de menos 0,07%, ou seja, eles encolheram em 10 anos. E nós estamos aumentando 10%. E no nosso último censo, o nosso crescimento foi de 12,5%. Demográfico, ou seja, quanto mais gente, mais imóveis, tá? E o previsto para 2030 é que seja em torno de 8,5%, 8 a 8,5%. Então, gente, isso é surreal quando se trata de Europa, Japão, Ásia, Estados Unidos. É um mercado imobiliário frutífero que tem uma longevidade muito forte dentro dessa década. E agora com... Pode falar. E agora, com uma conjuntura de harmonia melhor entre os poderes legislativo e executivo, a gente pode ter medidas importantes para a economia e para o setor imobiliário aprovadas, o que potencializa a nossa atuação dentro dos próximos 24 meses e dentro dessa década para uma década brilhante no setor imobiliário. Olha aí, o expert no assunto falando e provando por A mais B, né, que o mercado imobiliário vai continuar bombando, vai continuar muito bem
nos próximos 10 anos. Até a questão do crescimento demográfico, do crescimento da nossa população, o cara foi buscar essa informação. Realmente é um privilégio estar conversando aqui com o Marcos Araújo, porque ele realmente entende dos números do mercado imobiliário. Marcos, estamos chegando ao final do programa, mas eu queria que você desse uma dica para os nossos empreendedores, os nossos construtores, o que é que não pode faltar no empreendimento imobiliário hoje? O que é que as pessoas realmente fazem questão? O que é o novo normal daqui para frente que nenhum empreendimento imobiliário pode deixar de ter, na opinião do Marcos Araújo? Muita humanidade, tá? Nós estamos vivendo um momento sensível em que nós nos voltamos para o viver, para o morar com mais conforto, com funções novas para o imóvel, como trabalhar e morar no mesmo imóvel, às vezes até trabalhar, morar e ter o seu lazer na praia. Então são novas funções e o grande diferencial está em observar os comportamentos. Há novos arranjos familiares, e a gente tem que explorar toda a humanidade desses novos arranjos familiares. Existem casais que não querem mais ter filhos, existem casais que vão ter um filho só, aliás, eles são a grande maioria, é o chassi imobiliário brasileiro, são casais com filho único. Nós temos casais que têm no filho o pet da casa, que fazem tudo para que o pet tenha o melhor conforto e a melhor circulação dentro do imóvel. Tem gente desistindo de comprar um imóvel caso o pet não se sinta bem na visita. Vários corretores já me reportaram isso pelo Brasil inteiro. Tem um lá em casa temos que os manda casais em mim, viu? LGBT, que são uma nova demanda. Então temos que estar ligados em todas essas novidades humanas, ou seja, se aprofundar no seu cliente, na humanidade do seu cliente. Esse é o grande diferencial. Esse é o grande diferencial e não pode falhar. Realmente, rapaz, esse negócio de empreendimento tem que ser, que eles chamam de pet friendly, né? Tem que aceitar os cães, os gatos aí, os pets, os bichinhos das pessoas, porque senão você não consegue vender o empreendimento. Realmente é uma mudança de paradigma, uma mudança de comportamento das pessoas que todo empreendimento deve ter, porque senão realmente não vende. Marcos, você falou aí da mudança no legislativo, agora nós temos novos presidentes no Parlamento Nacional e muito provavelmente as reformas tão importantes, reforma tributária, reforma administrativa, vão passar e vão melhorar ainda mais essa questão da economia nacional. Você está otimista, então, para os próximos anos e isso seria mais um fator positivo para o mercado imobiliário? Olha, nós temos como fundamentos econômicos algumas questões muito importantes na atualidade. Um delas, inclusive, é o caixa dos municípios, tá? Isso foi notícia no Brasil inteiro semana passada, todo mundo sabe disso. A maioria dos municípios brasileiros fechou com caixa em 2020 no positivo, tá? Nunca houve tanta sobra de caixa nos municípios. Então isso também potencializa o mercado imobiliário, essa harmonia maior entre legislativo e executivo e o próprio judiciário também potencializam, porque o comprador de imóvel e o investidor de imóveis, ele gosta de estabilidade, tá? O Brasil é um país que precisa de muita estabilidade nesse sentido. Então nós estamos entrando num cenário ainda mais propício, com juros ainda muito baixos, então temos um fortíssimo prognóstico de sucesso para o mercado imobiliário de 2021 e para todo esse período aí que se estende. Olha aí, pessoal, muita gente acha que eu sou o otimista da história, que eu só falo coisa boa, graças a Deus, né? Eu não gosto de falar coisa ruim, não. Mas tá aí, o Marcos Araújo, o maior entendedor de mercado imobiliário do Brasil, prevendo aí uma década de ouro para o mercado imobiliário. Eu agradeço a presença do Marcos Araújo aqui no nosso programa, em nome do Sistema Jangadeiro de Comunicação, em nome do mercado imobiliário do Ceará. E eu te dou 10 segundos, Marcão, 10 segundos mesmo, porque nós já estouramos o nosso tempo aqui para o teu recado final. Muito obrigado pela oportunidade. Tudo isso que a gente está conversando aqui, eu coloquei em um livro, Meu Imóvel, Meu Mundo, que vem com a apresentação de Augusto Cury, gente, que dispensa comentários, né? Tem sido um sucesso. E lá eu falo, o meu perfil mago, né, que as pessoas comentam, lá eu falo de uma ficção, inclusive no último capítulo, que se passa em 3094.
daqui a 1000 anos nos imóveis do futuro. E a parte estatística que vai até 2100, com previsões sobre o mercado imobiliário na base estatística até 2100. Então é uma mensagem bacana para o futuro e eu realmente desejo que o mercado imobiliário absorva todas essas mensagens importantes para que a gente possa ter cada vez mais o consumidor muito bem atendido em suas novas expectativas. Beleza, Marcão? Eu lhe agradeço aqui a sua participação no Flash Imobiliário e até o próximo sábado, se Deus quiser, às 9 da manhã, com mais um grande nome a nível local, a nível regional e a nível nacional, falando de mercado imobiliário. Até lá, se Deus quiser.